Fala galera, beleza? Aqui no Na Área, a gente está seguindo aí com as nossas aulas de biologia. Hoje a gente vai falar sobre a segunda etapa da respiração celular, o processo denominado de ciclo de Krebs. Nós vimos anteriormente a glicólise, vimos o que acontece com a glicose dentro da célula para começar a se transformar em energia. Agora a gente vai ver uma série de modificações que vão acontecer nos produtos da glicólise para que a gente consiga liberar mais energia da glicose até que no final a gente tenha um saldo energético bem grande. Então, a glicólise ela termina com a formação do piruvato. Ao formar o piruvato, ela vai produzir 2 ATPs de saldo, vai produzir 2 NADHs, que são intermediários do processo, e cada piruvato tem 3 carbonos. A gente inicia o ciclo de Krebs a partir de uma preparação desse piruvato. Então, eu vou pegar esse piruvato, vou preparar ele e seguir para as etapas do ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs pode receber outros nomes. Eu posso chamá-lo de ciclo do ácido cítrico, ciclo do citrato, dos ácidos tricarboxílicos. Ele pode receber vários nomes, mas o mais comum é ciclo de Krebs. Ele vai ser a segunda etapa da respiração celular, é o que vai anteceder a cadeia respiratória. Ele produz uma quantidade muito pequena de ATP. Ele vai produzir 1 ATP para cada molécula de piruvato, porque a grande função dele é transferir a energia do piruvato para o NADH. Nos organismos eucariontes, esse processo vai acontecer dentro das mitocôndrias, numa região das mitocôndrias denominada de matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial seria algo equivalente a um citoplasma que a gente vai encontrar dentro dessas organelas. Então, de forma bem simplificada, o ciclo de Krebs ele tem uma ideia muito fácil de ser compreendida. Pegar o piruvato, tirar a energia que tem no piruvato e transferir essa energia para os intermediários da respiração celular. E esse processo vai acontecer dentro da mitocôndria. Como são reações mediadas por enzimas, essas reações podem ser inibidas também. Elas vão ser inibidas justamente pelos seus produtos. Então, grandes quantidades de ATP, grandes quantidades de NADH podem fazer com que o ciclo de Krebs tenha uma velocidade menor. Mas é bem fácil da gente entender isso. Se o NAD é transformado em NADH e esse NADH vai ser usado para produzir ATP, se eu começo a ter um acúmulo de NADH, significa que as etapas que transformam esse NADH em ATP, elas não estão acontecendo na mesma velocidade que o ciclo de Krebs, por exemplo. Então, as enzimas que fazem essa conversão de NAD em NADH, elas começam a ser inibidas pela grande quantidade de NADH. A mesma coisa para ATP. Se você tem uma grande quantidade de energia, essas enzimas vão começar a trabalhar menos, porque não tem a necessidade, a demanda de produzir energia de tal forma. Então, detalhando cada um dos eventos que envolvem essa segunda etapa, lembra, eu tenho uma fase de preparação para o ciclo. Essa fase de preparação para o ciclo vai envolver o piruvato e a coenzima A. Quando o piruvato se une à coenzima A, nós temos a primeira descarboxilação, liberando então uma molécula de dióxido de carbono e formando um NADH. Preste atenção nisso. Olha para cá. Toda vez que eu liberar um dióxido de carbono no processo de respiração celular, eu vou formar NADH. Entendido isso? É muito importante entender esse ponto, porque a gente consegue simplificar o ciclo de Krebs basicamente com essa ideia. Então, o piruvato vai se juntar com a enzima A, liberar um dióxido de carbono e ser transformado em acetil, que tem 2 carbonos, coenzima A.
A enzima que vai mediar esse processo vai ser a piruvato desidrogenase. É a única enzima que eu vou falar para vocês o nome. Ela é a enzima mais importante desse processo para a gente. E o nome dela diz o que ela faz. Piruvato desidrogenase. Ela retira hidrogênio do piruvato. Para onde vai esse hidrogênio? Lembra, toda vez que sai um CO2, eu o transformo NAD em NADH. Então, esse hidrogênio foi justamente para o NADH. Beleza? Se a gente for falar de uma equação geral do ciclo de Krebs, a gente vai perceber que são muitas etapas, muitos produtos envolvidos, mas a quantidade de energia liberada ela é pequena porque eu vou ter uma única molécula de ATP por piruvato. Mas o que chama muita atenção é isso aqui, olha. Eu tenho, lá no início do processo, e aí já falando do ciclo de Krebs propriamente dito, o oxalacetato vai se unir àquele acetilcoenzima A que a gente produziu. No final do processo, eu continuo mantendo o meu oxalacetato. O que é esse oxalacetato? É uma substância que já está na mitocôndria, que vai mediar essa etapa da respiração celular e se regenera no final do processo. Lembra? É um ciclo. Começa e termina no mesmo ponto. E entender este ponto é muito importante. Eu sei, a imagem assusta. Não precisa decorar essa imagem, não precisa decorar todos esses nomes. Isso daí é muito complicado mesmo. O que eu quero que vocês prestem atenção aí? Todo mundo sabe contar. Então, vamos contar carbonos. Vamos relembrar aqui no seguinte. A gente começou com o piruvato. Esse cara é o piruvato. Ele tem 3 carbonos. Quando o piruvato se uniu à coenzima A, ele perdeu um carbono na forma de CO2. Tinha 3, perdi 1, fiquei com 2. E aí nós temos a formação do acetil. Esse é o primeiro nome que eu quero que vocês lembrem. Acetilcoenzima A, tá bom? Esse nome vai ser muito importante para a gente. O acetilcoenzima A, quando ele entrar no ciclo, ele vai encontrar com o oxalacetato. Oxalacetato ou ácido oxalacético, tanto faz o nome também. Olha para a imagem, ele tem 4 carboninhos. 4 carbonos do ácido oxalacético, 2 carbonos do acetilcoenzima A. A coenzima vai embora. Junta eles 2. 4 mais 2, 6 carbonos. Tranquilo isso? E aí eu formo o terceiro nome que eu preciso que vocês lembrem. Citrato, que é outro nome que a gente dá para o ciclo. Ciclo do citrato. Acabou, gente. Eu só preciso que vocês lembrem desses nomes. Foi até aí? Outro ponto importante. Toda vez que eu libero CO2, eu formo um NADH. Olha aqui. CO2, NADH sendo formado. CO2, NADH sendo formado. Eu tinha 3 carbonos do piruvato, vou poder liberar 3 CO2. Então, eu vou separar essa etapa do ciclo de Krebs em 2 partes. Uma parte que eu vou chamar de descarboxilação, que é só a liberação de dióxido de carbono e formação de NADH, e uma outra parte que a gente vai chamar de regeneração. Por quê? Depois que eu liberar esse monte de CO2, eu vou voltar a ter 4 carbonos, que é a mesma quantidade que eu tinha no início, lá no oxalacetato. Então, eu vou voltar até conseguir ter o oxalacetato novamente. Dentro desse processo, a gente vai produzir 3 NADH2, que são intermediários. Eu transfiro energia para eles para depois produzir ATP. Um FADH2, que é um outro intermediário. E um único ATP. Lembra, o processo ele produz pouca energia diretamente. Ele tem muita energia produzida indiretamente, lá no NADH e no FADH2. Tudo isso com uma única volta.
Quantos piruvatos eu produzi? 2 piruvatos na glicólise. Então, esse processo todo acontece 2 vezes a quino. Isso aí. Então, só dobrar, tá? 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs. Tá bom? Isso vocês têm que lembrar. Essas quantidades. Lembrar essas quantidades, lembrar aqueles 3 nomezinhos lá de cima. Só isso. Eu sei que é muito, mas é bem melhor do que ter que lembrar todos esses nomes aí. Então, só para a gente detalhar um pouco melhor. Lembra que eu tinha falado com vocês da coenzima A? Olha para cá. Ó. Eu tenho acetilcoenzima A. A coenzima A, ela vai fazer o quê? Olha ela aqui. A coenzima A vai embora, tá bom? Quando o acetilcoenzima A se junta com o oxalacetato, a coenzima A ela vai embora. Tudo bem? Ela participa em outros momentos, mas é importante a gente deixar isso bem claro. É acetil mais oxalacetato que forma o citrato. Então, olha como que é simples o ciclo. Entrou o acetilcoenzima A, encontrou o oxalacetato, formou o citrato. Saiu um CO2, formou um NADH. 2 CO2, formou outro NADH. Acabei a descarboxilação. Agora é regenerar um ATP, um FADH2 e um NADH. E acabou o processo. Tá bom? Só para a gente botar uma cerejinha nesse bolo, 3 vitaminas do complexo B são muito importantes de forma direta aí. E a gente ainda pode falar numa quarta. Mas, primeiro, vitamina B2 e vitamina B3. O FAD e o NAD, eles são intermediários do processo. Eu transfiro a energia para eles para depois tirar a energia deles e fazer o ATP. Uma molécula de FAD gera 2 moléculas de ATP. FAD, flavina. Flavina, B2. B2, 2 ATPs. É fácil de lembrar. NAD, a mesma coisa. Um NAD geram 3 ATPs. Ok? NAD, niacina, adenina, dinucleotídeo. Vitamina B3, niacina. FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Não precisa nem gravar os nomes, lembra da sigla NAD, FAD, lembra dos números. FAD B2, NAD B3. E aí você vai lembrar, inclusive, quantos ATPs eles vão gerar. A gente tem a B5, que é a nossa coenzima A, e a gente tem ainda a B1, que vai participar de processos de descarboxilação. Quando a gente fala de vitamina do complexo B, isso daí é a principal função delas, participar de processos energéticos. E a gente fechou o ciclo de Krebs. Olha como que ele não é tão complicado assim. Conta carbono, conta os produtos, fica muito mais fácil da gente entender. E aí lembra dessa ajudazinha que as vitaminas dão, que você vai conseguir compreender melhor a função do NAD e do FAD. Então, galera, é isso. A gente fica por aqui nessa segunda aula. Ainda tem a terceira aula para falar sobre cadeia respiratória, que é lá onde a gente vai produzir uma grande quantidade de ATP. Então fica ligado. Se inscreve no canal, compartilha, lembra de deixar o seu like e valeu!